Aqui no Etihad Stadium, 2-2 para Manchester City e Brighton. Um empate que é mais celebrado para o time da casa do que para o time visitante. Se houve alguém que merecia ganhar esse jogo, eu interpreto que deveria ter sido o Brighton, que perdeu chances inacreditáveis, duas pelo menos no segundo tempo. Jogou muito melhor do que o Manchester City na segunda parte dessa partida. É claro que o City também teve gols perdidos para chamar de seus. Por exemplo, o Savinho teve uma grande chance no primeiro tempo, mas o Manchester City não jogou o suficiente para sair com a sensação de que perdeu 2 pontos. Eu acho que sai com a sensação de celebrar o pontinho conquistado. Ainda é 1 ponto que separa as duas equipes na tabela da Premier League. A gente tem o Manchester City ainda na 5ª colocação, lembrando que a Premier League agora já matematicamente tem garantidas 5 vagas para a próxima Liga dos Campeões, o que abre um pouco mais de alívio, de espaço para alívio, por exemplo, de uma campanha tão abaixo do próprio padrão como a do Manchester City, e também abre uma janela de esperança para muitos clubes. Hoje, o Chelsea está na 4ª colocação com 49 pontos, 7 à frente do Fulham, que é o 10º colocado. Então temos 7 pontos separando 7 equipes que brigam por 2 vagas. Quais são essas 7 equipes? Em ordem decrescente, né? Chelsea, Manchester City, Newcastle, Brighton, Aston Villa, Bournemouth e Fulham podem brigar por 2 vagas dentro da Premier League. Por que só 2? Porque eu considero que Arsenal e Liverpool já estão praticamente garantidos na próxima Champions via Premier League, e o Forest já consegue dar passos concretos em direção ao retorno à principal competição de clubes do mundo. O Forest, que é bicampeão da Liga dos Campeões, pode e deve, dá pra gente dizer, deve nesse momento disputar a próxima Champions. Já abriu um colchão de 6 pontos, por exemplo, em relação ao Manchester City. Hoje o Forest ganhou fora de casa contra o Ipswich Town na Premier League. O City entra em campo mais 9 vezes nessa temporada no campeonato inglês. Ainda tem a FA Cup para disputar, está nas quartas de final, visita o Bournemouth no retorno da data FIFA. O Brighton também é um dos clubes envolvidos nessas quartas de final, recebe o Nottingham Forest depois da data FIFA também. Então, a gente hoje teve aqui um confronto direto por uma vaga na próxima Liga dos Campeões, tá? O Manchester City, que vinha de 7 temporadas consecutivas chegando pelo menos nas quartas de final da Champions, cai nos playoffs para o Real Madrid, na fase inaugural, né, inédita dessa temporada, desse novo formato, cai nos playoffs na primeira fase de mata-mata e se classificou para as últimas 14 edições da Liga dos Campeões. E agora está com esse risco de não estar na próxima. O Brighton, que na temporada passada jogou pela primeira vez em 122 anos de história uma competição europeia, chegou nas oitavas de final da Europa League e agora pode e deve sim sonhar com vaga na Liga dos Campeões. É um time muito bom, montado pelo treinador mais jovem de toda a Premier League, o Fabian Hürzeler, de 32 anos, mais jovem do que muitos jogadores que estiveram em campo nessa partida. Inclusive, o Brighton tem a segunda menor média de idade de toda a Premier League nessa temporada, à frente apenas do Chelsea. Cerca de 25 anos é a média de idade dos jogadores que entraram em campo pelo Brighton nessa temporada. Hoje aqui contra o City, eu queria dar um destaque para a partida de João Pedro. O brasileiro, que tanta gente que não acompanha o Brighton e a Premier League critica por estar na lista da seleção brasileira, eu digo, deveria estar, e João Pedro é jogador de seleção brasileira de maneira praticamente inquestionável, tá? Não estou dizendo titular. Acho até que deve brigar por vaga no time titular, mas pelo que vem fazendo nessa temporada, depois de se recuperar de lesões, inclusive desde a temporada passada que marcou 20 gols, essa temporada do João Pedro é muito boa. Esse ano do João Pedro é muito bom, acompanhando esse crescimento do Brighton, que das 13 vezes que entrou em campo, só perdeu 2 vezes e empatou uma. Então empatou 2 agora, perdão. Então são 9 vitórias
nesse ano de 2025. Vinha de 6 vitórias consecutivas, já tem esse empate contra o Manchester City. O João Pedro, que poderia ter saído com uma assistência hoje se não fosse um gol perdido de maneira inacreditável pelo Baleba. Esse Brighton perdendo chances, como eu disse, e o João Pedro foi um dos melhores jogadores em campo. O Manchester City, que chega aos 40 gols sofridos na Premier League em 29 partidas disputadas, é já o pior número de gols sofridos por uma equipe do Pep Guardiola em competições de pontos corridos, somando Barcelona, Bayern de Munique e Manchester City. É uma temporada de recordes negativos depois de tantas temporadas de recordes positivos. Mas ainda temos recordes positivos do lado do Manchester City, nem tudo é um problema, né? Haaland, que marcou o gol de pênalti que fez 1-0 para o Manchester City, ele agora chega a 100 participações diretas para gol dentro da Premier League, em 94 partidas. São 84 gols marcados e 16 assistências pelo atacante monstruoso com números monstruosos. É o primeiro jogador na era Premier League a chegar a 100 participações diretas para gol em menos de 100 jogos, batendo o recorde que era de Alan Shearer, que tinha chegado à mesma marca em 100 partidas. Agora o Haaland chega em 94. Então, mesmo numa temporada abaixo, o Haaland segue fazendo gol adoidado. São 29 na temporada, 21 na Premier League e agora 100 dentro da competição na própria carreira. Lembrando que o Haaland, recentemente assinou um contrato de renovação de 9 temporadas e meia com o Manchester City. Um contrato até 2034. Tem muito recorde pela frente. Vamos ver como é que vai ser essa briga pela Champions, hein? Se a briga pelo título já me parece morta, o Liverpool será campeão da Premier League, é questão de saber quando. A briga por vaga na Liga dos Campeões ainda está muito viva e, como eu disse, pode envolver até 7 clubes. Vamos esperar essas rodadas finais para ver quem é que vai, quem é que fica no meio do caminho.